Oi, gente, aqui é a Maria do canal Histórias Contadas e hoje eu decidi ter um projeto novo. Toda terça-feira eu quero trazer um capítulo aí de uma história mais longa, ao invés das histórias curtinhas. E eu decidi começar com Alice no País das Maravilhas. Eu adoro a história da Alice, eu acho muito interessante, eu adoro o personagem dela. E você já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like se você gosta do nosso trabalho e fica acompanhando a gente. Um beijo e vamos começar. Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Capítulo 1. Na Toca do Coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar ali sentada ao lado da sua irmã no barranco e não ter nada para fazer. Uma ou duas vezes espiara o livro que sua irmã estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E para que serve um livro? Pensou Alice, sem figuras e nem diálogos. Assim, meditava com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor daquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se, colher as margaridas, quando de repente um coelho branco com olhos rosados passou correndo perto dela. Não havia nada de tão notável nisso. Nem Alice achou tão estranho ouvir o coelho murmurar para si mesmo: ai meu Deus, como estou atrasado! Quando pensou nisso bem mais tarde, ocorreu-lhe que deveria estar estranhando. Porém, naquele momento, tudo lhe pareceu perfeitamente natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do seu colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo. Alice ergueu-se porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida havia visto um coelho de colete e muito menos com um relógio dentro do bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela correu atrás dele campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo sumir numa grande toca sob a cerca. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar como é que iria sair dali depois. A toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas de repente abria-se como um poço, tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Ou o poço era fundo demais, ou ela caía muito devagar, pois teve tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria acontecer em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo, para ver aonde estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então, olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e prateleiras. Aqui e ali viu mapas e quadros pendurados. Enquanto passava, pegou de uma das prateleiras um pote. Tinha um rótulo: geleia de laranja. Mas para seu desapontamento estava vazio. Não quis jogar fora o pote com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo. Então, esforçou-se por colocá-lo de volta em uma das prateleiras enquanto passava. Bom, pensou Alice, depois de um tombo desses, não vou achar nada demais cair em uma escada. Todos lá em casa vão pensar que fiquei muito corajosa. Não lhes vou contar nada, mesmo se cair do telhado. O que era bem possível que acontecesse. Caindo, caindo, caindo. Esta queda não acabaria nunca? Queria saber quantos quilômetros já desci nesse tempo todo. Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Devem ser uns 6.000 quilômetros por aí. Porque, como se vê, Alice aprendera muitas coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa para mostrar seus conhecimentos, uma vez que não havia ninguém para escutá-la. Contudo, era sempre bom praticar um pouco. Sim, a distância é mais ou menos essa, mas queria saber qual a latitude e a longitude que estou.
Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, muito menos longitude, mas achou que eram belas palavras, formidáveis de dizer. E logo recomeçou. Queria saber se vou passar direto através da Terra. Seria engraçado se eu saísse no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipáticos, eu acho. Estava muito feliz que dessa vez não havia ninguém escutando, porque aquela não lhe pareceu a palavra correta. Mas eu vou ter que perguntar qual o nome do país, é claro. Por favor, minha senhora, aqui é a Nova Zelândia ou é a Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imaginem fazer uma mesura enquanto se está caindo. Vocês conseguiriam? E que menina ignorante ela vai pensar que sou? Por que perguntar isso? Não, melhor não perguntar nada. Quem sabe eu vejo escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Não havia nada para fazer. E então Alice começou a falar outra vez. Acho que Diná vai sentir muito a minha falta esta noite. Diná era sua gata. Espero que se lembrem de seus pires de leites na hora do lanche. Diná, querida, queria que você estivesse aqui caindo comigo. Não tem nenhum rato no ar, infelizmente, mas você bem que poderia pegar um morcego. É quase igual a um rato, você sabe. Será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com sono e continuou dizendo consigo mesma, numa espécie de devaneio. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois, como ela não conseguia responder à pergunta, não importava muito a ordem em que ela colocava. Sentiu que estava adormecendo e começou a sonhar que passeava de mãos dadas com Diná, dizendo-lhe, muito sério: Agora, Diná, diga-me a verdade, você já comeu algum morcego? Quando subitamente, catapimba, caiu em um monte de gravetos e folhas secas. A queda tinha acabado. Alice não estava nem um pouco machucada, por isso levantou-se num instante. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante dela havia outro longo corredor, e o coelho branco ainda estava à vista, correndo apressado. Não havia tempo a perder. Alice foi atrás dele como um raio. Há tempo de ouvi-lo dizer, ao dobrar uma esquina: Ai, minhas orelhas, ai, meus bigodes, como está ficando tarde! Estava bem perto dele quando fez a curva, mas o coelho desaparecera. Alice achou-se numa sala comprida e baixa, iluminada por uma fileira de lâmpadas pendentes no teto. Havia muitas portas em volta da sala, mas todas estavam fechadas. Depois de percorrer a sala de um lado e do outro, tentando abrir todas as portas, ela foi tristemente para o centro, perguntando-se como iria fazer para sair dali. De repente, topou com uma mesa de 3 pés, toda feita de vidro. Não havia nada em cima, a não ser uma chavezinha dourada. A primeira ideia de Alice foi que a chave deveria ser de uma das portas, mas que nada. Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era muito pequena. De qualquer forma, não abria nenhuma delas. Entretanto, ao fazer um segundo giro pela sala, Alice encontrou uma cortina baixa, que não tinha notado antes. Atrás, havia uma pequena porta de cerca de 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e entreviu pela passagem o jardim mais agradável que jamais vira. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não conseguia passar sequer sua cabeça naquele buraco. E, mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, de nada serviria sem meus ombros.
Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente. Vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Como pareceria inútil ficar esperando diante daquela porta, ela voltou para a mesa, meio esperançosa de encontrar uma outra chave ou pelo menos um manual de instruções para encolher as pessoas como lunetas. Desta vez, encontrou uma pequena garrafa, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. Presa ao gargalo havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras: Beba-me, lindamente impressas em grandes letras. Era fácil demais dizer beba-me, mas a inteligente pequena Alice não faria isso assim com tanta pressa. Não, disse ela. Vou olhar primeiro a ver se não está marcado veneno. Pois ela já lera tantas histórias de crianças que tinham acabado queimadas ou comidas por animais ferozes ou outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembraram das regras mais simples que pessoas amigas lhe haviam ensinado, tais como um atiçador em brasa, quando segurado por muito tempo, queima a mão. Quando se corta o dedo muito profundamente com uma faca, em geral sangra. E ela nunca se esquecera de que quando se bebe uma garrafa marcado veneno, é quase certo que mais cedo ou mais tarde vai fazer mal. No entanto, naquela garrafa não estava marcado veneno. E assim Alice aventurou-se a dar um gole. Como achou muito gostoso, tinha de fato um sabor misto de torta de cereja, pudim de leite, abacaxi, peru assado, caramelo, puxa-puxa e torradas quentes com manteiga. Em pouco tempo já tinha bebido tudo. Que sensação estranha! Exclamou Alice. Devo estar encolhendo como uma luneta? E de fato estava. Tinha agora não mais que 30 centímetros de altura. Seu rosto iluminou-se ao pensar que atingira o tamanho certo para passar pelaquela porta que dava naquele belo jardim. Porém, antes de mais nada, ela esperou alguns minutos para ver se diminuiria ainda mais. Ficou um pouco nervosa com isso porque precisa ter um fim, não é? Disse Alice a si mesma. Senão acabarei como uma vela. O que seria eu então? E tentou imaginar como pareceria a chama de uma vela depois que a vela acabasse. Mas não se lembrava de ter visto alguma vez na vida coisa semelhante. Depois de esperar um pouco, vendo que nada mais acontecia, decidiu ir de uma vez por todas ao jardim. Mas que azar da pobre Alice! Quando chegou à porta, lembrou-se que tinha esquecido a chavezinha dourada e, ao voltar à mesa para apanhá-la, constatou que seria impossível alcançá-la. Podia vê-la muito bem atrás do vidro e tentou de tudo para escalar uma das pernas da mesa, mas era muito escorregadia. Quando se cansou de tentar, a pobrezinha sentou-se e chorou. Vamos, de que serve chorar assim? Disse Alice a si mesma. Aconselho você a parar com isso agora mesmo. Ela geralmente dava conselhos muito bons a si própria, embora raramente os seguisse, e às vezes se repreendia tão severamente que os seus olhos se enchiam de lágrimas. Lembrou-se que, uma vez, tentara dar um puxão nas próprias orelhas por ter trapaceado numa partida de croquet, que jogava contra si mesma, pois essa menina curiosa adorava fingir que era duas pessoas. Mas de nada serve agora, pensou a pobre Alice, fingir que sou duas pessoas, porque tudo o que sobrou de mim mesma é pouco até para ser uma pessoa só, respeitável. Logo, seus olhos deram com uma caixinha de vidro que estava embaixo da mesa. Alice abriu-a e encontrou um pequenino bolo com as palavras Coma-me, lindamente escritas sobre ele com uma groselha. Bom,
Vou comê-lo, falou Alice. E se fizer crescer de novo, poderei alcançar a chave. Se me fizer diminuir ainda mais, poderei passar debaixo da porta. De qualquer maneira, chegarei ao jardim e pouco importa o que acontecer. Comeu um pedacinho e disse a si mesma, ansiosamente: E agora? E agora? Enquanto apertava a mão no alto da cabeça para sentir se estava crescendo ou diminuindo. E qual não foi a sua surpresa ao descobrir que ficara do mesmo tamanho? Para dizer a verdade, isso é o que geralmente acontece quando se come um bolo. Mas Alice estava tão acostumada a só esperar por coisas extraordinárias que então lhe parecia muito tolo e tedioso que a vida continuasse de modo comum. Assim, ela se pôs à obra e logo acabou todo o bolo.